Olá, meu nome é Eliana Zerbinati, as pessoas me conhecem como Tcheli e hoje a gente está aqui para fazer finalmente essa bolsinha que é um case para o meu mais novo aparelhinho. Na verdade, tem um bocado de técnica aqui, inclusive um zíper, uma forma super legal de montagem. E o que a gente vai fazer primeiro é medir aquilo que a gente quer colocar dentro. Então eu coloquei aqui, olha, alinhei aqui para vocês verem. E eu cortei um pouquinho maior, eu cortei com 27 por 40 centímetros. 40 eu quero dizer a volta toda, tá? A gente tem algumas etapas, essa medida é só pra gente ter em mente que é o tamanho final que a gente quer pra caber e ficar bem certinho, direitinho. Vou colocar aqui do lado. Em primeiro lugar, eu cortei um pedaço de manta, porque aqui vocês veem que tem duas partes, né? Ela é unida em curva, então essa é uma das técnicas que a gente vai ver. Esta parte aqui se refere a essa parte com listras, tá? Com faixas. Eu cortei um pouquinho maior no comprimento, que é para poder depois refilar e deixar certinho. E a largura aqui tem 20 centímetros, tá? A manta que eu tô trabalhando é a manta... que a gente chama de manta estruturada, ela é a manta ou R1, R2, essa daqui é a R2, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu fiz um traço aqui no centro, aproximado, e eu vou colocar aqui junto, olha, eu vou colocar do lado de cá pra vocês verem, e o outro com o direito encostado aqui, pra gente poder fazer a nossa primeira costura, tá? Então, eu vou levar pra máquina. Aliás, vou explicar já pra vocês que hoje a gente tá gravando, porque o Bruno não tá bem, ele já tem uma história de cirurgia da coluna, e essa semana ele tá bem, com bastante dor, tá travado, né, como a gente costuma dizer. Então, por isso que a gente tá gravando hoje. Mas vai ficar legal do mesmo jeito. Até depois, se vocês tiverem perguntas para fazer, podem fazer ou no YouTube ou no Facebook, que eu vou respondendo, tá? Algumas coisas a gente pode voltar a falar semana que vem. Então, olha, coloquei os dois, aquela faixinha que tava ali, desculpem, aquela linha que eu tracei, ela me serviu como guia para ficar bem retinho. Coloquei os dois juntos, direito com direito, e agora eu vou abrir pra gente continuar a fazer a sequência aqui. Eu, antes de costurar, eu já escolhi a sequência, porque vocês sabem, os tecidos, eles têm que ter uma sequência legal para ficar bacana o trabalho, né? Às vezes você coloca um perto do outro e depois ele não fica bacana. Então, eu escolhi a sequência primeiro, olha. Então, agora eu vou continuar para esse lado, faço uma costura e abro, e assim por diante, e aqui é a mesma coisa, tá? Então, faço a faixa inteirinha, e aí eu refilo para ficar, então, no tamanho que a gente quer, tá bom? Comecei e terminei com a faixinha marrom, mas isso foi o acaso, não precisa ser dessa forma. O meu, olha, os dois lados, um lado começou e outro lado também com a faixinha marrom. Mas, se vocês quiserem aumentar o tamanho, isso não vem ao caso, tá? Também não vem ao caso o jeito que eu comecei aqui. Eu comecei do centro, porque se eu começar daqui pra lá, às vezes é mais fácil da gente entortar. Aqui não, aqui é menos quantidade de faixa para um lado e pro outro, então ficou mais fácil. Só pra lembrar, a gente montou um kit que tem esse rolinho, a gente chama de kit de rolinho, e no Rio de Janeiro as meninas chamam de amarradinho, com todas as faixinhas, e aqui também com todas as cores, né, os tecidos dos quais a gente cortou as faixinhas, e também com um fat 8, na verdade a metade de um fat quarter, do tecido de linho que eu usei para fazer o bordadinho aqui, tá? Esse kit também já vai estar no ar para vocês. É só procurar lá no nosso site, que é o panoxadrez.com.br. Aí eu tenho aqui, olha, esse papel é o papel freezer. Quando eu postei no Instagram uma foto dizendo que a gente ia ver mais uma forma de como utilizar, muita gente perguntou, me questionou, me falou que não sabe como utiliza, me perguntaram inclusive a diferença entre ele e o papel termocolante. Ele não é um papel que ele vai soltar e vai deixar uma película, não, ele é um papel que ele fixa, e aí quando você tira, ele cola de novo, e ele descola e cola de novo, tá? A gente já utilizou aqui algumas vezes, eu tô ligando meu ferro, a gente já utilizou aqui algumas vezes, e depois vocês podem olhar que tem outras utilizações, inclusive, que a gente já fez, tá? Pra facilitar o meu
passo a passo, eu decidi fazer num tecido liso, mas esta parte aqui seria a parte que a gente fez aqui com as faixinhas, tá? Pra ver que vocês podem fazer também com tecido liso. Antes, deixa eu explicar o que eu fiz. Eu cortei uma faixa do papel freezer aqui e fiz um traçado aqui no papel. Cortei com minha tesoura bem na faixinha, desculpem, no risco que eu tinha feito e separei as duas partes. Ambas vão ser os moldes que a gente vai utilizar para pôr de um lado e do outro. Deixa eu colocar aqui para vocês verem e eu já vou passar ferro pra gente ver. Olha, esta parte aqui já tá um pouquinho adiantada, mas só pra gente mostrar. Um lado ficou na manta com o tecido de linho em cima e outro lado no tecido, naquela parte que seria com a faixa, tá? Então, eu coloquei aqui, deixa eu só passar a ferro aqui, só pra vocês verem como é que fica, como é que ele cola, olha. Ele adere, deixa eu tirar isso daqui também, ficar perto do ferro não faz nem bem. Então, olha, eu já cortei anteriormente, tá? Mas ele funciona dessa forma. Deixa eu acertar aqui bem direitinho. Olha, eu vou descolar e vou colar de novo porque eu não acertei bem. Mas é só pra mostrar, então nem vou fazer questão. Olha, ele adere, ele descola e ele cola de novo quantas vezes a gente quiser. Então, ele dá pra diversas técnicas, inclusive algum tipo de aplicação, que eu já tô prometendo e eu vou fazer pra gente ver daqui a algum tempinho, tá? Vou preparar alguma coisa com aplicação pra gente ver. Então, depois que eu colei os dois tecidos com o ferro, eu utilizei como um guia para poder cortar. Essa parte tava reta, e aí eu coloquei o molde e cortei já no formato. A mesma coisa essa aqui, ela tava retinha, tá? Como se fosse assim, olha, tava retinha. Eu coloquei o meu molde e cortei para ficar as curvas, tá? Por que que tem que ser um de um lado, outro do outro? Que é pra depois a gente encaixar e ficar bonitinho, bem certinho, tá? E aí, olha, a gente vai costurar um no outro aqui, só que antes disso, eu tenho que pôr um viés que é pra esconder essa costura, tá? Esse viés eu cortei com 3,5 centímetros, é a mesma largura da faixinha aqui que eu utilizei, que eu acho que eu esqueci de falar, a faixinha tem 3,5. Eu normalmente corto o viés com 4,5 centímetros, mas aqui eu cortei com 3,5 porque eu queria que ficasse mais fininho, um pouco mais fininho do que esse, olha. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, eu achei que ficou um pouco grosso e aqui eu reduzi. Então, 3,5 ficou mais simpático, tá? Mais delicado. E aí, eu já comecei a costurar, mas eu vou costurar um pedacinho aqui na máquina, porque tem uma dica bem interessante pra gente observar, tá? Tô colocando aqui, olha, eu vou colocar a máquina aqui de novo. Minha máquina tá com o pezinho, a agulha, desculpa, toda pra direita, quase toda. Eu tô com uma margem de costura de 0,5 centímetro. E aí, olha, na parte convexa, eu vou colocar o viés do jeito que ele tá. Eu vou costurar aqui, sem esticar, sem fazer nada, bem delicadamente, seguindo ali o contorno, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade da minha máquina, da minha linda Brother. Aliás, essa semana o pessoal da Chuminoye tá de casa nova, parabéns pra eles, foi muito legal, ainda vou ter fotos pra postar, tá? Aqui, olha, na parte côncava, eu já vou começar, eu vou um pouquinho mais adiante aqui, porque acredito que ainda está no convexo, e nessa parte côncava eu vou esticar um pouquinho, só que eu não vou esticar ele como um todo, tá? Eu vou esticar só essa parte aqui, olha, só a parte que eu vou costurar. Eu vou esticar pouquinho só e vou costurando, olha. Vou puxar pra cá, só um pouquinho, só essa partezinha do canto. Deixa eu tirar minha mão da frente aqui, ó, tá? Então, olha, estico só aqui, só essa parte e vou costurando. Nem que for de centímetro a centímetro, tá? É importante esticar, a gente já vai ver por quê, ó. E vou puxando aqui. É delicado, não é um esticado extremo, mas eu tô esticando um pouquinho, que é pra gente não ter problema na hora que virar. Eu já vou mostrar um pouquinho. Vou cortar aqui. Essa beleza dessa máquina que corta com um botão. E vamos ver por que então que a gente estica nesta parte aqui e não nessa. Essa parte, quando eu virar pra lá,
isto aqui vai ter que abrir, ele vai ficar maior, porque ele funciona como um leque, ele vai abrir. Então, esta parte fica certinha e a parte de lá estica. Essa parte aqui tá ao contrário, aqui é que seria a abertura do leque, então pra cá ela vai diminuir. Por isso que eu estiquei um pouquinho lá, pra quando eu virar pra cá, olha, ela não vai estar abaulada assim, não vai ter pregas nem ondas, tá? Então, nesta parte côncava, dá uma esticadinha só na parte central aqui, olha. É bem pouquinho, mas dá uma esticadinha aqui. E aqui não precisa, tá? Agora eu vou refilar aqui, olha, só que eu vou dobrar pra lá primeiro. Não vou refilar com ela dobrada aqui, vou refilar com ela lá pra fora, tá? Nos dois lados, vira aqui pra fora. E corto o excesso, que é pra gente poder visualizar e juntar as duas. Vou tirar aqui, olha, e vou juntar aqui pra gente poder, então, costurar, tá? Vamos lá ver como costura. Vamos pra máquina de novo. Vou colocar as duas, olha, bem certinha. Vou colocar a minha máquina no ponto zigue-zague, que é o ponto 7 aqui. Deixa eu ver. Aqui, qual ponto que é esse? Esse aqui. É o 0,7, pronto. Ela já tá certinha pra gente costurar. E aí, olha, eu vou tomar o cuidado de... Tem uma marcação aqui bem no centro do pezinho. Essa parte central eu vou fazer com que coincida com o limite entre as duas partes. E vou fazer um zigue-zague, eu vou aumentar um pouquinho o ponto zigue-zague, pra eu ter certeza que ele vai pegar os dois lados, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho mais a velocidade aqui. E vou guiando ali, olha, a lateral acho que tá dando pra ver bem direitinho, né, olha. A parte central vai aparecendo ali, ó, e vai pegando um lado e o outro, tá? Acho que eu posso abrir um pouquinho mais aqui, aumentar um pouquinho mais a abertura do zigue-zague, olha. A parte central do pezinho tá no centro, no limite entre os dois. E agora sim dá pra gente ver direitinho que tá pegando o zigue-zague tanto de um lado quanto do outro. E assim a gente vai unir os dois pra poder seguir adiante, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui a velocidade só pra gente fazer só mais um pedacinho. Vai virando aqui bem direitinho, ó. É super tranquila, da mesma forma que a gente faz. Eu não vou fazer ele todo, porque não tem necessidade, já tem uma parte mais adiantada. Vou cortar a linha aqui, ó, tá? E vamos voltar pra lá, então. Então, olha, já tá unida, da mesma forma que a gente faz pra juntar a manta, quando a gente tem manta picadinha, a gente faz desse jeito, então, tá? Feito isso em todo o contorno, a gente vai puxar pra cá e aí fazer o pontinho invisível à mão, tá bom? Essa faixinha que a gente pregou anteriormente, então esse viés, ele serve pra esconder essa costurinha que ficou lá embaixo, tá? Eu não estou me preocupando com o lado de trás, porque eu vou colocar um forro. Mas se a gente quiser fazer, por exemplo, e eu acho que ficaria bem bacana, tenho certeza que o Bruno ia concordar comigo, porque ele gosta bastante de uma peça que chama-se Muggy Rug. É um tapetinho pra gente colocar uma caneca. Se eu quisesse fazer uma pecinha dessa, ou um Muggy Rug, ou um caminho de mesa, eu colocaria o forro e colocaria o viés dos dois lados. Ou seja, desse lado e desse. Prego e depois eu viro aqui e ali eu viro pra lá também, escondo então dos dois lados, tá? Então dá pra fazer uma peça assim. Vamos ver se a semana que vem a gente grava um videozinho bem rapidinho mostrando como fazer, tá? Eu já tenho aqui uma parte mais adiantada, deixa eu passar pra cá. Na verdade, esta parte que eu tenho aqui tá só simbolizando o que seria isso aqui pronto, tá? Ele tá pronto, o que eu fiz? Dobrei, costurei as duas laterais e fiz o cantinho de leite, tá? Nada mais é do que isso. Essa parte inteira, dobrada ao meio, costurada dos dois lados, já feito o cantinho de leite. Pra quem nunca fez cantinho de leite, eu deixei aqui o forro, que é feito da mesma forma, tá? Então, aqui já tá com os 27 por 40. Costurei, olha, ela tá inteira assim, olha. Costurei os dois lados. E o cantinho de leite, deixa eu pegar minha régua aqui, só pra gente fazer uma marcação, o meu lápis. Eu fiz uma marquinha aqui a 1 centímetro do final da dobrinha aqui, olha, e a 1 centímetro da costura, tá? Não é daqui da borda, é, digamos, da área útil aqui dentro, do que ficaria dentro, a área útil dentro da bolsa. Então, é 1 centímetro da costura e é 1 centímetro do fundo, tá? Faço isso, olha. Vou cortar, eu nem vou costurar, porque é tão facinho, acho que todo mundo já sabe fazer o cantinho de leite, ó.
cortar aqui bem direitinho, olha. E aí a gente abre assim e faz uma costurinha, e aí a gente tem, então, o nosso cantinho de leite. Eu fiz estreitinho assim, que o meu é só pra colocar um case só pro tablet. Mas se vocês quiserem fazer uma necessaire, por exemplo, faz um pouco maior e ela vai ficar, o fundo vai ficar um pouco maior. Vai cortar mais e vai ficar maior, tá? O lado de cá já tá costurado, olha, e ele ficou certinho, tá? Então, olha, esse vai ficar assim mesmo, com o direito pra dentro e o avesso pra fora. E a parte externa vai ficar com o direito pra fora e o avesso pra dentro, tá? Vou colocar aqui dentro, vou fazer as costuras aqui coincidirem bem certinho. Vou colocar um alfinete e nessa hora é bom a gente conferir pra ver se os dois estão realmente do mesmo tamanho. Às vezes a gente se engana na hora de cortar alguma coisa e não é bom deixar pra descobrir isso só no final. Então, antes de começar, a gente já coloca as costuras laterais aqui, ó, bem certinha. E já vamos com a mão aqui, olha, percorrendo o caminho todo pra ver se tá... Eu já vou até prender um alfinetinho aqui, tá? Vou prender aqui, ó. E vou prender do outro lado também. Agora eu vou pegar meu zíper. E a gente já vai ver como é que faz. Olha, parece que tá um pouquinho, deixa eu ver se fui eu. Senão a gente já vai acertar. Acho que sim, porque a parte de fora aqui, o quilting que eu fiz, dá uma repuxadinha. Isso, olha, tá certinho, tá? Então, tá certinho os dois, aí a gente já vai começar a colocar o zíper, tá? Vamos ver como monta o zíper? Eu já tenho aqui, olha, já abri. Então, eu vou cortar essa parte aqui bem rente do que a gente chama de cremalheira, que é onde o zíper corre. Vou dobrar o tecido e vou cortar a cremalheira. Eu já corto ela meio em ângulo, tá? Então, olha como é que fica. É a cremalheira que a gente corta e não o tecido. Eu reafirmo isso, porque muita gente corta ao contrário, tá? Então, vou encaixar aqui, olha, eu vou abaixar um pouquinho, vou encaixar aqui, seguro ali na ponta, tá prontinho pra gente puxar, tá? Rapidinho, né? Bem facinho de fazer. Vou cortar aqui pra tirar as sobras, aqui do outro lado também, só pra... Esse lado já tá quase certo. Só pra ficar certinho. Deixar a sujeirinha aqui do lado. E aí, a gente vai começar a ver como é que faz pra pregar, tá? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu antes dar uma repassadinha com vocês, olha. Eu acho que faltou algumas informações. Eu tô olhando ali e tô pensando nisso. Aqui eu cortei com 20 por 40. Lembra que antes eu cortei um pouquinho mais e depois eu refilei pra deixar com 40. Aqui eu cortei com 12 de largura, pelos mesmos 40, tá? Depois também eu dei uma refiladinha pra ele ficar certo, pra ficar do tamanho que eu queria. A medida do meu tablet, eu aumentei um pouquinho. Deixa eu pegar aqui, olha. Deixa eu pôr aqui do lado. O meu tablet tem... dobrado aqui tem 15, uns 18 mais ou menos, por 24, tá? Eu aumentei 3 centímetros pra cá e aumentei 4 centímetros aqui pra cima. 2 pra esse lado e 2 lá pro outro. Então, a volta toda tem 40 e aqui tem 27, tá? Se vocês quiserem fazer pro aparelho de vocês, é só medir e acrescentar um pouquinho, tá bom? O meu é fininho também, então, essa quantidade só deu pra gente... Essa medida que eu acrescentei deu pra ficar certinho. Eu queria que ele ficasse rente, não queria que ficasse dançando lá dentro. Porque o case, ele não é uma bolsa pra você colocar dentro. O case, ele já é uma peça mais ajustada, tá? Pra ficar embalando ele bem seguro ali dentro e pra não ficar batendo de um lado pro outro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, olha, eu vou abrir um pouquinho o meu zíper, vou colocar o direito pra cima, tá? O direito tá aqui, eu estou olhando pro lado onde corre o zíper, e eu vou colocar aqui, olha, deixa eu tirar aqui desculpa, é do lado de cá. Vou tirar aqui o alfinetinho só pra não atrapalhar a visibilidade, olha. Eu estou bem no cantinho onde tem a costura, tá? Vou colocar aqui, olha, rente aqui, seguro com esta mão e vou virar aqui pra fazer uma dobra. Deu pra ver? Deixa eu mostrar aqui pra ver se fica mais fácil, olha. Eu tô colocando essa parte bem rente ali na abertura da bolsa. Vou virar aqui, olha, fazendo com que essa lateral alcance aqui a extremidade do zíper. Dá pra ver? Vamos ver, olha.
Vamos ver de novo? Então, essa parte aqui, que é a extremidade do zíper, vai ficar... Vamos montar lá na bolsa agora pra gente ver. Bem rente aqui na costura, olha. Não sei se dá pra ver, mas a costura tá aqui. Então, coloquei aqui, olha. A extremidade tá aqui, seguro, firme. Vou virar aqui, olha. Vou fazer a lateral do zíper, então, ficar na mesma altura que tá aqui a extremidade, tá? Vou colocar um alfinetinho aqui pra segurar. E aí, o que a gente vai fazer é alinhavar. Nós vamos alinhavar todo o percurso bem certinho, fazendo com que todas as camadas aqui fiquem bem juntas, tá? Eu brinco, eu sempre falo para as meninas, todo mundo junto aqui, ó. Todas as camadas, parte externa, a manta, o forro e o zíper, tudo bem certinho aqui, alinhavando até 1 centímetro antes do da costura na outra extremidade, tá? Alinhavei toda essa parte, vou fazer a mesma coisa do outro lado, tomando cuidado de verificar que o zíper não tá torto, tá? Então, faz isso, olha, e vem aqui, deixa eu pegar aqui de novo que escapou. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou colocar aqui, na mesma altura, olha, e virar pro outro lado e alinhavar do outro lado da mesma forma, tá? Então, alinhava um lado e alinhava um outro. É importante que essa preguinha fique bem presa. Então, vai e volta com a agulha várias vezes para prender bem, para ficar bem certinho aqui, tá? Parando sempre 1 centímetro aqui antes do final. Eu já tenho uma parte mais adiantada aqui. Deixa eu voltar pra cá. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que a gente fez esse bordado aqui. Esse bordado, na verdade, foi a guisa de quilting, porque ele tá em cima da manta, tá? Aqui eu até já preguei os botõezinhos pra ficar engraçadinho. Olha como tá. Deixa eu puxar isso aqui pra fora, só pra mostrar. Eu já puxei pra dentro, que é como a gente vai fazer, mas vou virar do jeito certo, olha. Tá aqui, olha, bem pregadinho, tá vendo, ó? A preguinha aqui bem acertadinha, um alinhavo com ponto pequeno, não é ponto grande, de vez em quando faz um pontinho atrás para ficar bem firme. É importante que ele fique bem certinho ali e não fique um ponto grande, porque senão ele dá curva e aí dá trabalho pra gente, olha. Aqui tá até o final, olha. E aí eu vou fazer por dentro aqui, olha, pela parte externa. Vou virar pra cá, que é como eu acho que fica mais fácil da gente ver, ó. Tá aqui o zíper certinho, vou virar aqui pela parte externa e vou pôr ele lá dentro. Quando eu colocar ele aqui dentro, eu vou verificar, olha, eu vou virar aqui, ó, pra fazer com que ele fique acertado ali, tá? Olha, então eu virei pra dentro aqui, olha, ele tava assim, ó, viro pra dentro aqui e viro pra dentro aqui também. Posso prender com um alfinetinho lá dentro, arrumar ele aqui bem certinho, ó. E vou prender ele lá dentro. Deixa eu virar pra mim, gente. Desculpa, vou virar pra mim só pra eu poder arrumar direitinho aqui, ó. Um tá um pouquinho mais que o outro. Pronto, agora tá certo. Virei os dois pra dentro aqui e posso prender com o alfinetinho pra ficar mais fácil pra gente poder pregar o viés agora em volta. Eu tô falando viés, mas na verdade não precisa ser viés. Pode ser um debrum, tá? Eu emendei os dois aqui, olha que jeito fácil de emendar, para fazer a emenda ficar nesse sentido aqui, olha, sem a gente precisar, como é que fala? Riscar ou cortar. Eu coloquei os dois direito com direito, olha, um na horizontal, outro na vertical. Fiz uma costura de ângulo a ângulo, onde tá o encontro dos dois aqui. Posso cortar as sobras, passar ferro com a costurinha aberta e eu tenho uma faixa inteira com a costura em ângulo, tá? Além disso, eu vou dobrar aqui, olha, e já vinquei a ferro, tá? Vou colocar aqui, esse lado aqui, olha, já tá dobradinho, tá? E vou começar desse jeito aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar esta parte longe da minha linha de costura. Vou colocar um pouco antes aqui, até pra gente ver, olha. Pra eu não ter um acúmulo grande de tecido aqui. Então, eu vou colocar um pouquinho antes. E não vou começar a costura daqui. Vou começar um pouco mais pra cá, que é pra gente... Aliás, eu vou virar do lado de cá, ó, pra facilitar pra mim na hora de costurar, tá? Então, eu coloquei aqui, o início vai ser aqui, mas eu vou começar a costurar um pouquinho mais adiante. Vou levar lá pra máquina. É melhor fazer bem sentadinha, bem arrumadinha. E nessa hora aqui, vocês sabem que eu não troco o pezinho da máquina, então eu vou colocar... Deixa eu me voltar tudo pro pontinho 1. E vou colocar
Ah, já tá tudo pro zero. Então, essa máquina, ela já, quando liga, já a agulha já tá tudo pro zero. Então, coloca a agulha toda pra sua esquerda e aí nós vamos costurar. Notem que a lateral esquerda do pezinho tá acompanhando a cremalheira, tá? Então, a gente vai ajeitar aqui, olha. Eu vou ajeitando um trechinho bem pequenininho por vez. E aqui, vamos só passar por cima, olha. Não precisa se preocupar, tá? Só vou tomando cuidado para que esteja tudo aqui bem acertadinho. Eu vou fazer a volta toda pra gente ver como é que faz lá do outro lado também. Sempre com a mãozinha aqui, olha, a mão esquerda aqui, segurando, ó, aqui, que é pra ele não escorregar, tá? Pra não ficar, eu acho que ali até escorregou um pedacinho. Vou arrumando aqui, olha. É bem fácil, bem tranquilo, coloca a máquina numa velocidade um pouquinho menor. É melhor a gente demorar um pouquinho mais, mas fazer bem feitinho logo da primeira vez, porque senão tem que desmanchar. Ah, um outro detalhe, a primeira que eu fiz, só pra gente, a gente sempre fala de manta, qual manta é ideal e coisa e tal. Como eu tenho um bocado de sobra de manta aqui, principalmente dessa manta que a gente chama de manta feltrinho, que é a manta, é uma manta mais molezinha, eu quis utilizar. Não desci pra pegar porque eu não tinha nem um pedacinho dessa ou nem da R1 nem da R2 aqui comigo. Conclusão, eu não gostei muito do trabalho, eu achei que não ficou bacana, tá? Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá. Olha, aqui tá o comecinho, aquele comecinho onde a gente fez as preguinhas pra poder virar. A gente vai passar por cima aqui, ó. Mas é super tranquilo, gente, olha, não tem problema nenhum. A gente já fez essa bolsa, esse jeito de colocar zíper milhares de vezes e a gente nunca teve problema, tá? Ó, se quiser colocar o pezinho de zíper, também pode colocar. Quem não quiser usar o pezinho comum, pode pôr também. Vou seguindo aqui, até chegar no final. Um pouquinho antes do final eu vou parar, agora deixa eu já aumentar um pouquinho. Um pouquinho antes do final eu vou parar e vou tirar da máquina pra gente ver o que vai acontecer. Então, vou tirar aqui, vou voltar lá pra placa. Ó, já costurei em toda a volta, essa parte aqui foi a parte que a gente parou. Vou deixar transpassar aqui coisa de 1 centímetro mais ou menos. E vou cortar, tá? Lembra que eu comecei a costurar um pouquinho depois do início? É só pra gente poder encaixar aqui, olha. Encaixei pra cá. Essa faixinha aqui tem 5 centímetros de largura. Encaixo bem direitinho. E aí eu vou... Deixa eu só puxar, pegar meu... Só pra poder ajeitar aqui dentro, olha. E aí a gente termina de costurar, tá? Deixa eu pôr um alfinetinho aqui, pra fingir que a gente acabou de costurar. Costura aqui até o final e ele já tá pronto pra gente, na verdade, tá pronto pra gente fazer a parte à mão, olha. Eu vou virar aqui pra cima, puxa bem aqui e faz a mão aqui, o mesmo pontinho invisível, até chegar, olha, dobra aqui, ó, até chegar a costura ali, ó. Na hora de fazer, vem colocando aquele tic-tac de pôr no cabelo ou dar uma alinhavada aqui, mas alcança a costura lá do outro lado pra ficar bem bonitinho, tá? Depois que fizer isso, é só tirar o alfinetinho aqui e virar ele pra fora, tá? Então, eu preguei ele todo, agora a gente vai fazer a parte aqui que é a mão e aí a gente vai chegar no que nós temos aqui, olha. Eu ainda fiz uma capinha pra colocar aqui no zíper. Eu cortei uma partezinha, deixa eu medir aqui, que foi de 7 por 5, tá? Dobrei essa parte, olha, dobro aqui e vou costurar esses dois lados aqui, tá? Quando eu desvirar, eu tenho uma capinha que a gente vai colocar aqui no zíper e prender a mão, tá? Essa partezinha aqui que vai ficar pra fora. E ele ficou bonitinho. Ah, eu do lado de cá coloquei uma alcinha aqui pra gente segurar, mas quase que nem precisa. Aliás, eu acho que nem precisa, porque aqui é tão fácil segurar na mão. Essas alcinhas, elas são pra isso mesmo, né? Pra gente colocar, pra poder segurar. Aqui é tão fácil de segurar que nem precisa, tá? Abre aqui, olha, o fato dele abrir até o fim facilita pra gente colocar
como ele é justo, olha, facilita que ele abra até lá embaixo pra gente poder colocar, tá? Ele entra direitinho lá embaixo, é só fechar e ele tá bem guardadinho. Faltou só eu mostrar como é que eu fiz aqui. Eu fiz esta parte, olha, o desenho vai também, tá, gente? Antes que eu me esqueça, o risco, tanto das curvas quanto o risquinho do bordado, eles vão junto com o kit, tá? Para quem quiser fazer em casa, é só fazer um traço. Na verdade, eu recomendo que faça até a metade e depois reproduza do outro lado, que é para ter certeza que ele ficou certinho. E o risco é uma coisa bem intuitiva. Tava com o meu lápis aqui agora. Eu quis fazer o risco seguindo aqui o contorno, olha. Assim, desculpa que não ficou muito, tá? E aí fiz um aqui para poder pregar os botõezinhos. E aí eu vim costurando a máquina bem devagar. Principalmente aqui na ponta, é um pontinho por vez. Faço um pontinho, quando você aperta o botãozinho liga e desliga da máquina 2 vezes, ele faz um ponto. Se vocês não conseguirem, vão rodando o mancal da máquina à mão, e aí vai virando muito devagarinho, que é para o ponto ficar bem em cima dessa parte curva aqui. Quem não quiser fazer a máquina, pode fazer a mão também. Pode fazer separado e colocar depois, e aí coloca um spray aqui para ficar bem firme, tá? Ou então pode fazer a mão também com a manta. Estica ele, se tiver um bastidor, fica melhor ainda, tá? Se não, dá pra fazer indo e voltando pra fazer a mão também, se achar que a máquina não vai conseguir. Eu fiz com pezinho de costura normal, não fiz com pezinho de quilting livre, mas se quiser pode fazer também, tá? Então, aqui tá, olha, a parte, eu já falei as medidas, as faixinhas são com 3,5, tá? A largurinha de 3,5. O viés aqui em cima eu fiz com esta parte, que eu não fiz com viés, eu fiz com ela reta mesmo, porque não tem curva, viés é só quando tem curva. Essa parte, esse aqui eu fiz com 3,5 e este é viés, e esse aqui eu fiz com 5 centímetros dobrado ao meio, tá? Ambos eu já preguei dobrado ao meio, tá? Deixa eu, antes de ir embora, ler para vocês o nome das meninas que participaram aqui do retiro. A Helena, que foi aqui de São Paulo, foi a única de São Paulo. Na verdade, a Helena é a Márcia, que é aqui de São Paulo. A Helena é a Márcia e a Helena, as duas de São Paulo. Tem outras duas de São Paulo também, e a Silvia e a Anice são de Promissão, no interior de São Paulo, a Glorinha, que é do Mato Grosso, a Gabi, que é do Rio de Janeiro, a Glória Maria, que é de Santos, a Margot da Bahia, a Lourdes de Vitória, do Espírito Santo, a Elisângela de Rondônia, a Thaís de Brasília, tá? Então, e a gente já vai ter um outro retiro, já tá marcado, dia 23, 24 e 25 de maio, tá? Quem quiser já pode ligar, fala com o Manuel no 22623845, ou no 29363845 também. Também pode me mandar um e-mail, elianazepinati@yahoo.com.br ou ez@countrycraft.com.br, tá? Eu vou terminar o meu aqui, porque eu confesso que eu já usei. Eu tava falando pra vocês a respeito da manta, né? Olha que diferença. Essa ficou mais firminha, mais fácil para costurar aqui em cima do que esse aqui, tá? Esse aqui me deu um pouquinho de trabalho para costurar, eu tive até que dar uma alinhavada. Um lado corre mais que o outro, então eu recomendo para esse trabalho a estruturada. Pode ser a R1 ou a R2, não tem muita diferença uma da outra, mas não usa essa outra molinha não. Essa daqui ficou mais bonita, inclusive aqui eu acho que fica mais bacana também, tá? Eu acho que eu mostrei tudo. Vou agora dar uma passada no Bruno para ver como ele tá à base de remédio, coitado, quando ele fica ruim da coluna. Fazia tempo que ele não ficava, mas acho que por causa do bebê, né, fica muito tempo com o bebê no colo, então deu uma pioradinha. A gente vai ver como ele tá, mas eu espero que vocês tenham gostado. As dúvidas vocês me escrevam, o que der eu vou respondendo, senão a semana que vem a gente tá de volta ao vivo e aí a gente volta a falar sobre alguma dúvida que tenha a esse respeito, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.